terceiro seminário científico, Teoria Política do Socialismo, Lukács e a Emancipação Humana. Hoje a mesa discute o tema da estética. Nós temos o prazer de receber aqui o professor doutor em letras e titular em literatura alemã, que é o Dr. Miguel Weder, à minha esquerda, a quem já de antemão agradecemos a participação. Ele publicou várias traduções de Lukács, a Antologia, o Pensamento Político, Tática e Ética, entre outros títulos. E tem uma publicação na Argentina, La Sugestión de lo Concreto. O professor Miguel Weder vai falar em primeiro, e depois nós vamos passar a palavra ao professor Juarez Duayer, aqui ao meu lado. Ele é professor associado na Federal Fluminense, na Escola de Arquitetura, doutor em Arquitetura e publicou Lukács, doutorado em Ciências Sociais pela Unicamp e publicou Lukács e Arquitetura. Em seguida fala a professora Esther Weisman, que é professora associada do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais e trabalha já há bastante tempo, pesquisa sobre Marx e Lukács. Então, agradeço a participação de todos aqui nessa mesa, para esse debate dessa manhã. Vamos então passar a palavra ao professor Weder, que tem meia hora para suas considerações. Lo primero que voy a decir, ya lo pueden notar, que voy a hablar en español bastante despacio, creo que nos podemos entender bastante bien. Quería agradecerles a los organizadores del coloquio la invitación a participar y felicitarlos por un evento sobre un autor tan importante, sobre un autor en tema que tanto tiene que ver con Brasil y con la Argentina. Y por el éxito muy visible que tiene la actividad. Yo voy a hablar sobre una relación, la relación entre Lukács y Brecht. Pero primero voy a decir de qué no voy a hablar. No voy a hablar del debate expresionista. Se escribió muchísimo sobre ese debate. Y no me parece un punto muy interesante en la relación entre Lukács y Brecht. Yo voy a hablar de lo que pasó después de ese debate, un aspecto menos estudiado. Sé que existen muchas diferencias entre Brecht y Lukács, diferencias estéticas, políticas, filosóficas, pero Lukács y Brecht estaban muy de acuerdo en muchos puntos, especialmente políticos. Estaban más de acuerdo de lo que quizás ellos creían. Y lo que voy a hacer es repasar algunos momentos de la evolución de los dos para mostrar esa semejanza, esa afinidad entre Brecht y Lukács. Si leemos lo que se escribió sobre los dos, vemos que en general, sobre todo en el ambiente europeo y norteamericano, la oposición entre Lukács y Brecht es muy infantil, muy escolar. Es la oposición entre lo viejo y lo nuevo, como si Lukács, el mayor filósofo marxista del siglo XX, fuera una persona que no entendía la literatura y el arte. Lukács era un hombre que defendía lo viejo y Brecht lo nuevo. Lukács era tan ignorante que no entendía las vanguardias y Brecht sí las entendía. Hay un punto que, por ejemplo, se ignora. Si uno lee los libros que hablan de Lukács y Brecht y el debate expresionista, dicen
que Brecht defendía el expresionismo. Eso es un error terrible. Brecht odiaba profundamente el expresionismo y escribió centenares de páginas diciendo que había que destruir el expresionismo, que el expresionismo era idealista, era antiguo. Hay una sombra, un espectro que ronda sobre la historia del marxismo, y es la historia de no leer a los autores del marxismo. Leer las versiones para niños en lugar de leer a los grandes autores. Y creo que este es un capítulo de esa historia de fantasmas. El debate expresionista para mí no es interesante. ¿Por qué? Porque Lukács sabía muy poco sobre el expresionismo. No le interesaba centralmente. Y en la pelea, cada uno de ellos defendió su posición sin escuchar al otro. Eso no es un debate. Hay varios detalles que son importantes. Si uno analiza los años posteriores, en primer lugar, cuando discutieron en la revista Das Wort, la revista alemana, la revista La Palabra, a mediados de la década del 30, Brecht todavía no había escrito ninguna de sus grandes obras. Era un autor en formación. Con Lukács ocurre lo mismo. Las grandes obras estéticas de Lukács son de los años 50, 60. Lukács todavía no había construido su sistema estético. Las grandes obras, las mayores obras de Lukács, la estética, la particularidad como categoría de la estética, esos dos grandes libros, son muy posteriores, en una época en que Lukács y Brecht eran amigos entre sí. Hay un segundo detalle que es llamativo. En los años 60 todavía había diferencias entre Lukács y Brecht, siempre las hubo. Pero Lukács citaba a Brecht como un gran realista del siglo XX. Brecht, en las anotaciones del diario, señala cómo va leyendo, comentando y elogiando las obras de Lukács. Cuando Brecht muere, pide que una de las dos personas que hable, es decir, una de las dos personas que debía hablar en su entierro, fuera Lukács, mostrando que había entre los dos autores ya maduros, una afinidad bastante más fuerte que las discusiones. Lo que quiero estudiar ahora y comentar con ustedes es en qué se fundaban políticamente y también estéticamente esas afinidades entre los dos. Para eso lo que voy a hacer es revisar muy brevemente cómo fue la llegada de cada uno de ellos al marxismo en su etapa madura. Sabemos qué es lo que ocurrió con Lukács. Hay un viraje ontológico, un giro ontológico en Lukács. Ya a partir de la lectura de los manuscritos de Marx, pero todavía más a partir de los años 50. Ese giro ontológico es una fuerte autocrítica de Lukács, que tiene que ver con el modo en que Lukács llegó al marxismo. No llegó por las vías más habituales en aquellos años. Él llegó a través del anarcosindicalismo, a través de tendencias que podríamos llamar izquierdistas. Sus maestros fueron Ervin Szabo, un gran marxista, traductor al húngaro del Capital, Sorel, el autor de las conocidas reflexiones sobre la violencia. El modelo es el de la acción directa, un modelo intensamente moral que continúa ideas que estaban en Lukács antes de llegar al marxismo. El modelo de un rigorismo ético. Muchas veces se habló de la influencia de Hegel en Lukács, que es muy grande, pero en el joven Lukács, más importante que la influencia de Hegel es la influencia de Fichte, el teórico de la acción.
el teórico de la acción que niega los hechos históricos, que niega la historia. Y esto es lo que marca la obra del joven Lukács. Lukács, que dice que la acción revolucionaria tiene que ignorar la sociedad burguesa, tiene que llevar adelante la revolución, sin que importen las condiciones históricas, negando la historia. Un joven Lukács que piensa que entre el mundo burgués y el mundo comunista hay una muralla, no hay comunicación posible. El mundo burgués es el mundo del pecado, el mundo comunista es el mundo de la virtud. Podrían mencionarse muchos ejemplos de esta posición del joven Lukács. Menciono una muy característica: el ensayo. ¿Qué es marxismo ortodoxo? Hay dos versiones de este ensayo. Una que muchos de ustedes conocerán y que está en Historia y Conciencia de Clase. Pero hay una anterior, de 1919, que termina diciendo, el final fue cambiado luego, termina diciendo que el verdadero revolucionario es indiferente frente a las condiciones objetivas. Y dice: todo marxista ortodoxo que haya comprendido que llegó el instante para expropiar a los explotadores dará una única respuesta, empleando palabras de Fichte, uno de los más grandes exponentes de la filosofía clásica alemana. Responderá con Fichte: tanto peor para los hechos. Es decir, si los hechos no están de acuerdo con la mente del revolucionario, peor para los hechos. La verdad, para el joven Lukács, está dentro de la cabeza del revolucionario, no en la realidad histórica. En Historia y Conciencia de Clase, Lukács se aparta progresivamente de esta posición. Hay un desengaño progresivo del voluntarismo. Algo que a veces se olvida es que Historia y Conciencia de Clase no es un libro, es una colección de artículos que históricamente van mostrando cómo cambia un autor. Es un libro en proceso, de un autor que está variando sus posiciones a partir de la experiencia con el movimiento revolucionario y a partir de sus lecturas. ¿Nos escuchan? Ayer el profesor José Paulo Neto hizo un análisis brillante de un artículo de Lukács, que es el artículo sobre Moses Hess, un artículo del 26. Él decía que por primera vez aparece allí un giro ontológico, un cierto giro ontológico de Lukács. Voy a corregirlo muy levemente. Hay un artículo un año anterior, del 25, que es sobre la correspondencia de la sal, sobre el famoso e importante líder revolucionario, contemporáneo y amigo de Marx. ¿Qué piensa Lukács en este artículo? Y ya se puede ver la autocrítica. Piensa que Lassalle era un honrado y honesto líder revolucionario, pero que creía demasiado en el activismo y pensaba que la solución revolucionaria es centralmente moral. La virtud y la lucidez del revolucionario son lo único que importa. La realidad histórica, las condiciones históricas, no interesan. Dice Lukács muy lúcidamente que Lassalle creía ser un hegeliano ortodoxo y en realidad no era un hegeliano, era un discípulo de Fichte. Quería ser un hegeliano ortodoxo y retrocedió detrás de Hegel, históricamente. En el artículo del año siguiente sobre Moses Hess, que no voy a comentar porque después de la exposición de ayer no es necesario, en el artículo sobre Hess vuelve sobre estas ideas. Dice que Hess
es moralmente inatacable, es un revolucionario honesto, honrado, pero que para un marxista lo fundamental no es analizar la honradez de un movimiento revolucionario, sino su significado histórico. Es la historia la que nos indica en qué medida es válido o inválido un movimiento revolucionario. Dice Lukács que la dialéctica de la que habla Moses Hess es una dialéctica intelectual, idealista. Hegel es muy superior a Moses Hess, porque cree en una dialéctica histórica, no intelectual. Cuando caracteriza la oposición de Hess-Hegel, dice Lukács, desde un punto de vista histórico, aquí vemos el grandioso realismo de Hegel, su rechazo de toda utopía, su tentativa para concebir la filosofía como expresión intelectual de la historia misma y no como una filosofía acerca de la historia. La tendencia de Hegel a la reconciliación con la realidad nace de ese impulso a desarrollar las categorías a partir del proceso histórico. Hay dos puntos que, hablando de Hess, Lukács ataca en Fichte primero. Fichte pensaba que el presente, su época, es la época del pecado, la época del pecado perfecto, dice Fichte, y que la verdad está en el futuro, fuera de nuestra época. Mientras que Hegel piensa que el verdadero filósofo es el que lee su época para buscar en el presente las posibilidades del futuro. Hay un aforismo de Hegel que dice que un filósofo no tiene que aspirar a estar más allá de su época, sino a hacer lo mejor de su época. Es decir, mostrar aquellas tendencias del presente que apuntan más allá del presente. Cuando analiza Lukács la filosofía del derecho de Fichte, dice que es una filosofía muy mecánica. El derecho existente es falso, erróneo, y el derecho verdadero está en la cabeza de Fichte. Y el problema es que la realidad debería aceptar la cabeza de Fichte. Es una resolución intelectual del problema. Mientras que Hegel busca dentro de la sociedad presente la posibilidad de un derecho alternativo. Son ideas que Lukács van consolidándose con el tiempo. Hay un ensayo brillante, existente en portugués, que es el estudio sobre el joven Marx, un estudio de 1954, donde Lukács contrapone a Marx con los otros líderes revolucionarios, centralmente izquierdistas, voluntaristas del siglo XIX. Y piensa Lukács que la diferencia central es que sus compañeros idealistas de lucha, los hermanos Bauer, Moses Hess, Ferdinand Lassalle, eran idealistas y por lo tanto carecían de la posibilidad de leer el proceso histórico. Mientras que Marx es el primero que, siguiendo a Hegel, trata de leer el desarrollo histórico para encontrar un campo para la acción revolucionaria. Dice nuevamente Lukács, todos los neo-hegelianos quieren ser hegelianos ortodoxos y son fichteanos. Dice Lukács que Marx, como discípulo materialista de Hegel y por ende opositor a Fichte, rechaza el carácter de postulado abstracto que tienen los fines de los utopistas. Rechaza el método de dirigirse a la realidad con exigencias ideales, sin mostrar en la propia sociedad las condiciones para la revolución.
el problema es cómo superar el izquierdismo. Es muy interesante lo que dice Lukács sobre la relación entre Marx y Ruge, porque Ruge es, en primer lugar, un moralista. En segundo lugar, es un voluntarista que, en lugar de leer movimientos históricos esenciales, se deja llevar por la superficie, por la coyuntura histórica. Y Ruge es, en un momento, optimista, en otro pesimista. Es optimista cuando la realidad está de acuerdo con su cabeza, pesimista cuando la realidad es diferente, porque él cree que la verdad está en la idea, no en el proceso histórico. Paso ahora a Brecht a estudiar el desarrollo muy rápidamente. El desarrollo de Brecht es inicialmente diferente. Él llega al marxismo desde posiciones economicistas, mecánicas. Él tiene un primer maestro, que es Fritz Sternberg, un sociólogo con el que Brecht trabajó durante 1926-1929, y que le enseñó a Brecht a aplicar categorías económicas para producir y para analizar obras de arte y obras literarias. Hay un documento muy citado de Brecht, que es una conversación hecha en la ciudad de Colonia en 1928 entre Brecht y Sternberg. Brecht, en la conversación con Sternberg, dice que tenemos que recurrir a la ciencia en el teatro, así como tuvimos que recurrir a la ciencia para eliminar toda la superstición. La posición de Brecht en este momento es relativista histórica y fuertemente economicista, lo cual tiene ciertos problemas bastante característicos. Uno de ellos, Brecht celebra cualquier cambio técnico y económico que se produce. Por ejemplo, Brecht señala que el Fordismo es un gran adelanto para la sociedad, y él lo aplica al teatro. Instala en el escenario teatral la línea de montaje. Él dice, desde el punto de vista técnico, la fábrica Ford es una organización bolchevique. No está de acuerdo con el individualismo burgués. Está de acuerdo con una sociedad bolchevique. Es decir, es una lectura increíblemente ingenua del Fordismo. Hay un cambio que se produce en Brecht a partir de 1929. Y es un cambio que en parte tiene que ver con el encuentro con otro maestro, Karl Korsch, un importante teórico marxista, autor de Marxismo y Filosofía, junto con Historia y Conciencia de Clase. Los dos ejemplos característicos de un cierto giro neo-hegeliano, podríamos decir, subjetivista dentro del marxismo, opuesto a la Segunda Internacional. La relación con Korsch fue, por parte de Brecht, muy intensa. Se conocieron en 1928. Durante los 2 años siguientes, Brecht asistió a los cursos de Korsch. Durante el 30 y el 31 trabajaron juntos, con proyectos comunes. Durante el exilio, durante los primeros años del exilio, Korsch vivió en la casa de Brecht en Dinamarca y escribió allí su libro sobre Marx, su conocido libro sobre Marx. ¿Qué tiene de particular el marxismo de Korsch? Es muy semejante a los comienzos de Lukács. Korsch piensa que habría que desarticular el marxismo positivista, mecanicista, que proponen tanto los seguidores de Kautsky como los seguidores de la socialdemocracia. Así como Lukács había mostrado que entre Kautsky y Bernstein hay muchas relaciones. En su reseña creía Korsch que había que rescatar la conciencia de clase y los componentes subjetivos, el factor subjetivo, como la dinámica fundamental dentro del marxismo. Y había cuestionado, en una línea que luego retoma Benjamin,
la idea de progreso. ¿Qué ocurre con lo que nos interesa a nosotros? Y es la recepción por parte de Brecht de la obra de Korsch. Ustedes pueden leer muchos estudios que dicen que Brecht es un discípulo de Korsch. Y aquí vuelve a rondar el fantasma de no leer lo que dice Brecht en este caso. Brecht reconoce la importancia que tuvo Korsch para él, pero Brecht cuestiona muy duramente a Korsch en varios puntos que muestran una relación bastante fuerte con la evolución de Lukács. Hay un artículo muy importante de Brecht que es sobre mi maestro, un artículo de 1934 sobre Korsch. ¿Qué dice de Korsch? Dice que Korsch es ese intelectual que piensa que la verdad está en su cabeza y que a veces está contento y a veces está muy triste, porque a veces la historia le da la razón y a veces no. Dice: Korsch es un hombre desengañado, triste, porque las cosas no se desarrollan como él se las había imaginado. Pero no culpa sus ideas, culpa la historia, porque las cosas se desarrollaron de otro modo. Es fuertemente irónico el artículo de Brecht. Dice que, en segundo término, y vean la semejanza con lo que dice Lukács, dice que Korsch es un moralista. Cito: le importa demasiado su integridad personal. Y la tercera cuestión: Korsch es incapaz de leer procesos históricos, dice Brecht. Vuelvo a leer: mi maestro es muy impaciente, quiere todo o nada. A menudo pienso que a ese pedido el mundo siempre responde: nada. Hay un fragmento novelístico de Brecht, se llama Métis, donde el maestro Korsch es una persona deprimida, mientras que el personaje de Métis, Lenin, es el que siempre está expectante para ver las posibilidades del cambio histórico y no se deja deprimir por los cambios coyunturales. Esto nos remite a otra categoría, ya sí estética, y es la categoría de realismo. El Brecht del exilio. Los últimos años de la obra de Brecht, también después del retorno a Alemania, muestran una teoría del realismo diferente de la que había defendido en los años 30. Piensa Brecht que la única forma correcta de hablar de realismo en literatura y en política es un realismo que lee posibilidades dentro de la historia. Él decía que la misión del realismo es ver la subjetividad dentro de la objetividad posible. Mi campo de acción subjetivo está delimitado por las condiciones históricas. Eso es realismo. En sus escritos sobre el realismo dice Brecht: el realismo no es una cuestión de moral, es una cuestión de acuerdo con la realidad. La palabra acuerdo es central en el pensamiento de Brecht. El término de Einverständnis, de acuerdo con la realidad, que aparece sobre todo desde las piezas didácticas, otro sector muy mal entendido de la obra de Brecht, implica algo muy parecido a la reconciliación con la realidad de la que habla Lukács. Los dos son lectores de Hegel, y el acuerdo con la realidad no es aceptar la realidad, es pensar que la única forma de revolucionar es leerla. Es muy parecido al concepto de realismo que aparece en Lukács ya desde los años 40. Hay un brillante ensayo de Lukács que apareció publicado por primera vez en 2004, más de 30 años después de la muerte de Lukács, pero fue escrito en 1939-40. El título es ¿qué es lo nuevo en el arte? Dice Lukács, y vean el parecido con Brecht: el gran realista
puede reaccionar negativamente en el plano político, moral, frente a muchos fenómenos de su época, pero en un sentido determinado está enamorado de la realidad, considera siempre la realidad con los ojos de un enamorado, aunque esté escandalizado o indignado en contra de la realidad. Podríamos remitirnos a un último punto en relación con esto, y es el concepto de ciencia que hay en Brecht. Hay, por parte de Brecht, un entusiasmo enorme con el Renacimiento, que podemos ver en cantidad de obras, en el Galileo, por ejemplo. Lo podemos ver también en una figura que para Brecht es capital, y es la figura de Bacon, ¿sí?, del filósofo empírico inglés. Hay dos ideas que toma Brecht centralmente de Bacon. La primera es la de curiositas, la curiosidad, muy vinculada con el concepto de extrañamiento en Brecht. La otra es la de objetivismo. Dice Bacon, y cita Brecht, que la naturaleza solo puede ser vencida cuando la obedecemos. ¿Sí? Si en lugar de naturaleza colocamos historia, encontramos algo muy similar. La única forma de alterar de un modo revolucionario la historia es leer las posibilidades dentro de la historia. Ustedes habrán leído el 18 Brumario de Marx, que empieza hablando de alguien que dijo que en Rodas dio un salto enorme, podríamos decir un salto revolucionario enorme. Y el otro personaje le dice, acá está Rodas, salta. Es dentro de estas condiciones del capitalismo, piensa Lucas, piensa Brecht, piensa Marx, que debemos pensar cuáles son las posibilidades de ir más allá, no en la cabeza de algunos intelectuales. Está en la dinámica histórica la posibilidad de un cambio. Lucas desarrolló la idea a partir de un texto de Hegel, la filosofía real de Hiena, la verdadera ontología de Hegel, que decía que el hombre que se propone fines puede con astucia hacer que la naturaleza haga algo que sola nunca podría hacer, pero que con la intervención de la razón puede hacer. La razón humana, dice Hegel, se mueve dentro de límites que están marcados por el objeto, no por la subjetividad. Marx decía, a propósito del proceso de trabajo, el trabajador que no conoce el funcionamiento del objeto ni de las herramientas, destruye el objeto y las herramientas. En lugar de proceso de trabajo, hablemos de acción revolucionaria. Ignorar los medios revolucionarios, ignorar las condiciones históricas, anula el proceso revolucionario. Brecht lo aprendió, Lukács lo aprendió, Marx lo sabía. Pienso que es sustancial que hoy aprendamos de eso. Muchas gracias. Obrigada, professor Miguel. Passo a palavra ao professor Juarez. Da gravidade que a gente vai tratar na arquitetura. Desconto no meu tempo. Estava desligado. Bom, acho que não vai, você não consegue ver. Bom, bom dia a todos e a todas. Quero agradecer ao Marcos, ao Mazeu,
pelo convite e a equipe, né, de trabalho. Há muito trabalho que a gente já organizou alguma coisa desse tipo, sabe? E a oportunidade, sobretudo, para me retomar à luz da temática, né, a questão da emancipação humana, o tema, enfim, do seminário, algumas coisas que eu andei estudando sobre o capítulo da arquitetura, que está lá no último volume daquela que é considerada por muitos a grande estética, como já foi dito, inacabada. A oportunidade, sobretudo, porque eu queria, a exposição será sobre uma ideia que eu acho que estrutura, né, o capítulo, não só da arquitetura, mas estrutura também, assume, enfim, a síntese do pensamento do estético, do Marx, né? Eu vou depois começar com duas citações, mas para abrir a exposição, sobre essa tese central que eu acho que percorre, né, toda a análise no caso da arquitetura, a ideia de que na inautenticidade da vida, né, sobre o capitalismo, uma arquitetura autêntica é uma impossibilidade imanente. Eu queria tratar um pouco sobre essa questão. O título da exposição é Emancipação Humana e Arquitetura na Estética de Lukács. Eu vou abrir com duas citações do Lukács. A primeira é a seguinte: do ponto de vista moral, eu considero a época inteira condenável, coisa que a gente já andou vendo aí do Fichte. E a arte boa somente quando se contrapõe a esse decurso das coisas. É aqui, na ótica da minha evolução, que adquire significado o realismo russo. Na verdade, foram Tolstói e Dostoiévski que nos fizeram ver como na literatura se pode condenar em bloco todo um sistema. Para eles, a questão não é que o capitalismo tenha este ou aquele defeito, mas, segundo a opinião de Tolstói e Dostoiévski, é que o sistema inteiro, assim como é desumano. A segunda citação é uma citação do Lukács, da estética, da introdução, essa primeira, a introdução aos estudos estéticos de Marx e Engels. A segunda é uma citação do Lukács, portanto, da estética. Lukács vai dizer o seguinte, está perdido lá no meio do capítulo. Evidente perdido porque a gente localizou, né? Mas tem uma centralidade muito grande. Lukács vai dizer o seguinte, olha, precisamente no que diz respeito à arquitetura, vige de modo mais contundente a palavra de Marx, segundo a qual as ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante. Escolhi essas duas epígrafes para iniciar essa exposição, afirmando que na obra de Lukács, arte e emancipação humana são sempre termos conexos e indissoluvelmente inapartáveis. E para lembrar que nos estudos envolvidos em sua estética sobre o modo artístico de refletir o mundo, isso é uma frase do Marx, está na introdução de 57, a gente sabe que a estética tem um subtítulo, a peculiaridade do estético. Portanto, essas duas epígrafes, para mostrar também que o modo artístico de refletir o mundo, na obra do Lukács, na estética, quem tem, enfim, não dá para a gente ficar falando sobre ela, são examinadas as particularidades com que cada arte singular reflete sempre a mesma realidade. A exemplo de outras formas de reflexo. Sobretudo na estética, ele vai tratar do reflexo científico e do reflexo estético. De modo que cada uma dessas artes singulares é, para Lukács, um espaço privilegiado de formas que recebe, na positividade estética, o mundo das categorias comum a todas as formas de reflexo. E, portanto, a investigação das formas particulares deve confirmar os traços essenciais e comum do reflexo estético. Foi este o objetivo
que levou Lukács a examinar no último volume, portanto, da estética, as formas e as peculiaridades específicas do artesanato, do jardim, do cinema, da música e da arquitetura. Porque será, sobretudo, a partir do exame dessas peculiaridades das artes singulares, que Lukács irá apontar o que considera o maior problema, o principal problema da arquitetura nos últimos 5 séculos. A decadência de sua missão social e a sua quase destruição como arte. Sim, Marx, a produção capitalista é hostil a determinados aspectos da produção intelectual, especialmente a arte e a literatura, uma frase famosa do Marx. Em Lukács, ela levou a arquitetura ao atual beco sem saída e não se permitiu experimentar, ao contrário das últimas artes, das outras artes nos últimos séculos, qualquer tipo de florescimento. Por considerar que o traço afirmativo de sua estética é a polêmica levada a cabo apaixonadamente, é uma expressão do Lukács, logo no prólogo da estética, contra as concepções estéticas do idealismo, é compreensível que o capítulo dedicado à arquitetura na estética se inicie pelo exame das concepções arquitetônicas da estética idealista, notadamente, nessa ordem, Schelling, Schopenhauer e Hegel. No essencial, Lukács considera que essas concepções, por limitarem a arquitetura a princípios da filosofia natural, revelariam a contraposição estabelecida pela filosofia idealista entre espírito e natureza. E lembra que todas as vezes em que se passa por cima do papel do trabalho e de suas consequências sociais e psicológicas na constituição do homem, e o consideramos como um puro ser natural, toda justificada tendência a ultrapassar a separação metafísica entre a atividade artística e a existência humana natural acaba fracassando. De qualquer modo, acho que isso é importante, falamos isso o tempo todo, a sua análise arquitetônica e a estética, enfim, incorpora contribuições importantes desses 3 filósofos aos quais me referi. Do paralelismo intuído por Schelling entre a arquitetura e a música, para o Lukács compreensível, mas objetivamente insustentável, Lukács vai incorporar o papel da estrutura matemática do reflexo estético em ambas as artes. De Schopenhauer, o princípio ativo da legalidade arquitetônica, da vinculação entre a natureza estética da arquitetura e o caráter inorgânico do seu material típico, além da luta entre o peso e a resistência, problema do microfone, né? Que merecer o peso e a resistência como matéria estética da arquitetura artística. Lukács se interessará, entretanto, vivamente por duas ideias arquitetônicas de Hegel. O Hegel é o autor ao qual ele vai dedicar nesse capítulo a maior atenção. Quais são essas ideias de Hegel? Primeira, que a arquitetura é ao mesmo tempo um meio para a realização de finalidades extra-artísticas e uma arte plena em si mesmo. A segunda ideia, a ideia de que a contradição e a unidade das contradições dialéticas entre a finalidade estética extra-artística e a finalidade estética é certamente um problema central da arquitetura. O interesse por Hegel não o impediu de observar, entretanto, que em função da estrutura idealista da estética de Hegel, não só idealista como hierárquica, ele atribui importância, né, entre as artes, Hegel subestimou teoreticamente a missão social que determina a forma e o conteúdo da arquitetura e passou totalmente por alto pelos problemas estéticos básicos da arquitetura, o da realização artística de sua missão social e o ponto em que as finalidades extra-estéticas mutam em finalidades estéticas. Lukács qualificou como inevitável e necessária a polêmica com as concepções arquitetônicas idealistas,
não só pelas influências que ainda elas exercem, mas, sobretudo, porque, estou citando, para a compreensão filosófica da conformação arquitetônica do espaço, é imprescindível conseguir o entendimento, por mais geral que seja, de sua gênese. Entender que a realidade e a vivencialidade de um espaço arquitetônico estético não se pôde produzir senão muito lentamente, que sua existência, eficácia e até a necessidade delas não estão de modo algum dados com a mera natureza fisiológica e antropológica do homem. Dito brevemente, também aqui se trata do fato de que o estético nasce passo a passo no curso da evolução humana da humanidade e não é uma relação com o mundo nascida simultaneamente com o homem. Aí tem uma polêmica, não dá para entrar, mas ele faz uma polêmica com Hegel, que considera a arquitetura mais antiga das artes. Ao evidenciar nessa passagem a centralidade de sua polêmica contra a estética idealista, a historicidade humano-genética do fato estético, Lukács demarca os contornos de sua concepção arquitetônica para tratar do problema da gênese do espaço arquitetônico estético. Como a construção com vistas a uma finalidade externa de abrigo e proteção precede historicamente sua finalidade artística, a gênese da arquitetura resulta de um longo processo de desenvolvimento da humanidade. Mais do que nas outras artes, Lukács considera que nela a origem e o desenvolvimento das emoções e sentimentos vitais, desencadeado pelas primeiras construções humanas, a sensação de segurança, de orgulho, de alegria, de pesar, resulta de um processo imprescindível para a gênese de toda a arte que nasce de fontes diversas e heterogêneas entre si e que não se funde, é o mais longo na arquitetura, senão muito lentamente na corrente da missão social de uma arte. Lukács vai dizer que sem esse fenômeno lento, portanto, nenhuma arte poderia ampliar até um mundo aquilo a que dá forma, nem poderia exercer uma ação estética sobre o homem inteiro, com as suas ideias e seus sentimentos, produzidos por uma vida plena e rica em conteúdo. Para Lukács, só quando se constituiu assim o meio homogêneo de uma arte, nascido das necessidades da vida, porém separado delas, ou dessas vivências possíveis por um salto qualitativo, pode-se dizer que se concluiu a gênese de qualquer uma das artes singulares. Nesse processo que ele vem descrevendo, cada arte singular elabora e expressa, através de um material básico que lhe é peculiar, o seu meio homogêneo. Da mesma forma que a língua é o material básico da literatura e da forma poética, o som da música e o da escultura, o mármore, o bronze ou a madeira, o material comum da arquitetura é a matéria inorgânica. Foi uma passagem que eu pessoalmente gosto muito. Lukács vai dizer assim, esses materiais que ele cita, são os materiais básicos de cada arte singular, não pertencem à superestrutura. Da mesma forma que a ela, superestrutura, não pertence à linguagem, não pertence à linguagem. Mas pode-se negar o caráter superestrutural do conteúdo e da forma artística que se manifestam nas peças de mármore de Fidias, Michelangelo, Rodin. Também não são em si mesmo elemento da superestrutura as cores e as linhas. Mas não é, por exemplo, a arte de um Goya, um Daumier, uma autêntica superestrutura ativa e classista? Essa passagem agora é uma maravilha. Thomas Mann não é marxista, Lukács, mas quem queira saber como surgem dos sonhos, os quais tão pouco pertencem entre si à superestrutura, uma superestrutura musical mediante a conformação ideal e intelectual das formas musicais, uma superestrutura musical que luta pela libertação dos homens ou pela manutenção de sua escravidão, pela sustentação ou pela dissolução de seu ser humano,
pela tensão ao homem do povo ou por sua separação dele, pode perfeitamente aprendê-lo lendo Thomas Mann e Dr. Fausto. Quanto ao caráter superestrutural da arquitetura, nem todas essas citações, aqui eu estou vendo, não dou conta, não são da estética, são recolhidas, enfim, ao longo dos textos, sobretudo dos anos 30. Quanto ao caráter superestrutural da arquitetura, Lukács diz que em estética existem fenômenos ainda mais paradoxais, também não é uma citação da estética. Segundo a concepção de Marx, uma ponte é uma parte da produção criadora de valor. Exclui desse fato que uma ponte, como objeto da estética, pertença à superestrutura? Lukács, acreditamos que não. Nossa maravilhosa ponte de correntes em Budapeste é um produto artístico da arquitetura classicista da Reforma. Suas peculiaridades estéticas não podem ser explicadas sem levarmos em conta a base da época, a sua época, a situação histórico-social nascida daquela base. A ponte, portanto, como instrumento do transporte, é uma parte da produção, de acordo com Marx. Porém, Lukács, esteticamente, pertence à superestrutura. Quem já esteve em Budapeste, eu não tive ainda condições, é a capa do livro, né? Enfim, eu botei lá a ponte das correntes com essa citação atrás. Eu acho que isso dá um pouco essa ideia, né, do paradoxo que ele trata no Marx. Essa natureza evocativa do meio homogêneo, audibilidade, visibilidade, a questão do fio, tem uma polêmica muito interessante, linguagem, gesto, espacialidade, portanto, essa natureza evocativa do meio homogêneo que permite a criação de um mundo próprio, enquanto reflexo artístico da realidade, e lhe confere uma função muito parecida, mas totalmente diversa daquela do conhecimento do reflexo científico. A função, o meio homogêneo de ser entre as, órgão da aproximação do reflexo estético à realidade objetiva. Na busca da gênese e da historicidade peculiar do espaço arquitetônico estético, Lukács investiga aquela contraditoriedade captada, mas não resolvida por Hegel, o salto qualitativo que transforma em estéticas as finalidades extra-artísticas da arquitetura. Seguir filosoficamente esse processo significa, para Lukács, indagar como se produz ou nasce a conformação estética de um tal espaço referido ao homem, antropomorfizador, portanto, e por conseguinte, objetivamente existente e concebido. Como se produz esse espaço enquanto necessidade social capaz de ser satisfeita? Como nasce dela, daquela necessidade, uma missão social e como se produz sua realização estética? De acordo com Lukács, é sobre essa base vital que se produzem as emoções extraestéticas ou pré-estéticas envolvidas diretamente com o espaço e com as representações do mesmo. Ele está mostrando como se transitam essas emoções, né, extraestéticas para a conformação espacial dos edifícios, né, enfim, da arquitetura. Para Lukács, se já é compreensível que a proteção contra o tempo, contra os inimigos, oferecida por um espaço fechado, ainda que não construído pelo homem, a caverna, por exemplo, desencadeia emoções de alegria pela segurança e proteção conseguidas, muito mais intensas serão essas emoções quando o espaço é produto das atividades do homem. Lukács vai, nessa gênese, né, do espaço estético, lembrar que as primeiras manifestações desse salto qualitativo que transforma essas atividades extraestéticas e estéticas tem lugar no período que Gordon Childe caracterizou como segunda revolução ou revolução urbana, as grandes regiões fluviais na Ásia do Egito. No momento em que a evolução das forças produtivas possibilitar a constituição de grandes cidades e construções em quantidades inimagináveis. Lukács observa, evidente, que nessa transformação é evidentemente uma novidade qualitativa. Vai dizer, quando surgem as poderosas muralhas para a proteção da cidade
em lugar das paliçadas anteriores, quando as tumbas, geralmente pequenas, protegidas por poucas pedras ou lajes, se convertem em templos e sepulcros monumentais, ele está pensando sobretudo nos zigurates, que são aquelas construções piramidárias, mesmo tecnicamente a transformação é muito mais do que uma mera intensificação quantitativa. A isso se soma, como momento decisivo, eu vou sublinhar, o caráter coletivo de tais construções. E não só no sentido de que a construção de uma pirâmide não é possível senão sobre a base de uma mobilização organizada de grandes massas de homens, mas também e sobretudo, do nosso ponto de vista, no caso, no sentido de que a função dessas construções se apoia, entre outras coisas, estou sublinhando, em suscitar sentimentos coletivos. Isso vale, inclusive, no que diz respeito às construções de utilidade imediata. Identificados os primeiros momentos da gênese do espaço arquitetônico estético, com a lenta e progressiva incorporação das vivências humanas à forma das construções, Lukács retoma o problema da luta entre a gravidade e a resistência, uma coisa que ele vai pegar no Schopenhauer, para afirmar que somente após a humanidade ter tido a possibilidade de refigurar e elevar mimeticamente a pugna, a luta dessas forças, até a altura de uma autêntica obra de arte arquitetônica, é possível levar em consideração o objeto e o princípio básico da arquitetura, o problema dos espaços internos e dos espaços internos. Lukács, se trata de uma reprodução visual das forças naturais, e isso, graças a que essa luta, reconhecida e dominada pelo homem, se submete, mediante esse conhecimento, às finalidades humanas. E a relação assim nascida do mundo com o homem se estabelece na forma de um espaço conformado com intenção de visualidade. Se contemplamos Lukács ainda, desse ponto de vista, a gênese da arquitetura, tendo sempre presente o efeito desencadeador de emoções de certas construções, resulta óbvio que o espaço externo pode conseguir uma tal natureza estética antes do espaço interno. Deste modo, as emoções crescem muito além das suas origens e se condensam em uma concreta missão social. Missão social adequada, evidentemente, para a determinação formal do espaço. É óbvio que essa ampliação, esse aprofundamento, essa depuração das vivências espaciais arquitetônicas agem sempre sobre o espaço externo e o modificam. A história da arquitetura mostra, em todo caso, uma linha evolutiva. A discussão aqui é sobre o Partenon e o Panteão, né? Onde, olha, o Panteão, o Lukács vai dizer, é o primeiro espaço interno efetivamente estético, né? Ao contrário do Partenon, que tem uma consumação, né? Uma fruição mais externa. Enfim, estabelecida com essas observações, Lukács pode apontar com clareza a duplicidade mimética estética, a duplicidade mimética da positividade estética da arquitetura, a partir da mutação de duas generalidades desantropomorfizadoras em um concreto espaço visual evocador. De um lado, um sistema de leis naturais, né, a gravidade, dominadas, um sistema de público, portanto, submetido às necessidades humanas pelos homens, evidentemente. De outro, uma necessidade social generalizada, uma missão social generalizada. A mutação que transforma essas duas generalidades em um concreto espaço visual evocador acontece por obra de uma nova mímese estética, a sua mímese estética efetiva e antropomorfizadora, e contém em si uma particularidade. Nessa mutação se eleva a uma unidade vivencial o conteúdo surgido da resolução científica técnica da tarefa social, em uma elaboração visual evocadora e, em consequência dela, os elementos estruturais da construção expressam assim o mais essencial da tarefa social e da sua solução técnica, concentrando todo no estético e sintetizando as emoções e as ideias suscitadas até então no homem
dispersas e isoladamente, na intensidade unitária do próprio espaço. Mas isso, no caso, só pode ser conseguido através da própria conformação do espaço. Estabelecida a duplicidade da mimes estética, e tem toda uma relação com a música, não dá para a gente tratar disso no caso, chama atenção para uma outra peculiaridade específica de sua estrutura categorial como arte. Isso é importantíssimo, né? Me parece também central. A incapacidade da arquitetura para